A discriminação racial, ela acontece quando alguém de um desses segmentos simplesmente considera o outro como menor ou começa a tratar com desprezo as pessoas por causa da sua diferença racial ou por causa da cor da sua pele. A Bíblia simplesmente condena toda espécie de discriminação, inclusive a discriminação racial. Aqui na nossa aula nós precisamos estabelecer a diferença entre xenofobia e racismo. Xenofobia é a dificuldade de aceitar o estrangeiro. Há muitas culturas xenófobas no mundo. Por exemplo, o estrangeiro é tratado com discriminação. A Bíblia, desde o Antigo Testamento, desde o tempo de Moisés, ela recomenda que os estrangeiros sejam tratados com amor e com carinho. Ninguém deve olhar para o estrangeiro como se ele representasse uma ameaça para si. Tem gente que é tão purista na sua cultura que acha que o estrangeiro vai trazer elementos que simplesmente vão produzir mudanças culturais. E aí há uma resistência para aquele que vem de um outro país, de uma outra nação. Mas desde o Pentateuco, a Bíblia ensina que o estrangeiro deve ser abrigado, deve ser tratado com carinho. Há países onde a xenofobia é praticada de uma forma extensiva. A diferença entre xenofobia e racismo é basicamente esta. Na xenofobia, há um certo orgulho étnico, no sentido de rejeitar toda pessoa que vem de fora, toda influência estrangeira. Já no racismo, a dificuldade é quanto à cor da pele ou de onde, de segmento racial essa pessoa vem. O mundo, por exemplo, ele teve momentos extremamente complicados de manifestação de racismo ao extremo. Por exemplo, o nazismo, o apartheid na África do Sul e a Ku Klux Klan lá nos Estados Unidos. Tanto o nazismo quanto o apartheid e a Ku Klux Klan deixaram testemunhos muito tristes para a história da humanidade. A Bíblia simplesmente condena toda espécie de racismo. A Bíblia diz que para Deus não há gentio, não há grego, não há bárbaro, não há cita, não há homens e mulheres, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. O tópico de número 3 da nossa aula fala sobre a discriminação racial. Aliás, a discriminação social. A discriminação social é aquela maneira de ver o ser humano distribuído nas suas classes sociais. No passado, por exemplo, a igreja ela era composta de pessoas da classe C, de pessoas pobres. Hoje a igreja é composta de pessoas da classe C, B e A. Houve uma mudança no perfil sociológico da igreja. A Bíblia ensina que nós não devemos nos separar, nós não devemos nos estratificar socialmente, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Paulo falou isso de uma maneira tão clara na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Ele disse, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Não devemos praticar nenhuma espécie de discriminação e aqui no tópico dessa aula devemos evitar a discriminação social. Não devemos separar as pessoas em função do sexo, em função do biotipo ou em função do estado civil. Nós temos aí grandes problemas na nossa igreja com a questão do solteiro. Às vezes ensinamos que o estado ideal do ser humano é o do casamento e aí de repente nós temos um solteiro que não tem planos de longo prazo porque ele acha que precisa se casar antes e existem aqueles solteiros que têm grandes, vamos dizer assim, crises de solidão e muitas vezes por causa da pressão social eles terminam
entrando no matrimônio pelos motivos errados. Então não devemos discriminar a pessoa pelo seu estado civil. Existe a questão dos divorciados na nossa igreja, que muitas vezes são discriminados, são tratados com preconceito. A Bíblia não recomenda que julguemos as pessoas, mas que as tratemos sempre com amor, compaixão e misericórdia. Estamos chegando ao final da nossa aula. Esperamos que você tenha sido abençoado durante esta explanação. Que Deus te abençoe. Contamos sempre com a sua audiência. Olá, professores e alunos da Escola Dominical. Estamos de volta. Vamos apresentar hoje a nossa lição de número 7, Jogos e Vícios. Essa lição de número 7 compõe as 13 lições da revista Ética Cristã, as grandes questões da atualidade. Nós vamos ler aqui o nosso texto bíblico básico, está no livro de Josué, capítulo 14, versículos 1 e 2, 1 Crônicas 24 e 5, Provérbios 1 e 14, Levítico 16 e 8, Atos 1, 23 a 26 e Gálatas capítulo 5, versículos 1 e 13. Acompanhem comigo essa leitura. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E, lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e, por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. O nosso texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, o tema da nossa aula é jogos e vícios. A Bíblia tem algo a dizer a esse respeito? Existem regras estabelecidas pela ética cristã no sentido de regulamentar essa prática? É isso que vamos ver aqui. O primeiro tópico da nossa aula tem como título os jogos de sorte. Quando nós pensamos nos jogos, nós encontramos algumas modalidades diferentes. Por exemplo, existem aqueles jogos que envolvem a parte física. É preciso ser atleta para se praticar esse tipo de jogo, esse tipo de prática esportiva. Normalmente, os esportes, os jogos que envolvem a questão física são visto de uma maneira positiva, de uma maneira saudável. Existem também aqueles jogos que eles estimulam a atividade mental. Por exemplo, o jogo de xadrez, por exemplo, ele estimula as questões cognitivas. Eles desenvolvem o homem no aspecto mental. Existem aqueles jogos vistos eticamente pelas Escrituras como não recomendáveis. Por exemplo, os jogos de azar, as loterias, as roletas, jogo do bicho, bingo, caça-níquel. Então, todos esses são chamados jogos de azar. Eles envolvem a questão financeira. Em alguns casos, eles conduzem as pessoas a um ciclo de vida baseado no vício doentio, trazendo grandes infelicidades e tristezas, tanto para o praticante quanto para a sua família.
Entretanto, a prática de jogos, ela é tão antiga quanto o ser humano. Nós podemos dizer que os jogos nasceram com o ser humano. Se formos, por exemplo, para os tempos primitivos, nós vamos encontrar ali a prática dos jogos. Entretanto, os jogos de azar, eles surgiram dentro de um certo tempo. A palavra azar, elas vêm de uma palavra árabe, azar. E essa palavra ela é sinônimo de revés, fatalidade, desgraça, infortúnio. Não raro, os jogos de azar, eles conduzem as pessoas ao revés, ao infortúnio, à infelicidade e à desgraça. A Bíblia, isto é, a ética cristã, ela está em rota de colisão com toda espécie de jogo de azar. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, alguns tipos de jogos. Nós podemos ilustrar com o Urim e o Tumim, eram pedras que o sacerdote trazia afixada no seu peitoral, que era uma das suas vestimentas. E eles lançavam o Urim e o Tumim, que significa luzes e perfeição, no sentido de encontrar a vontade de Deus. Nos textos que lemos, quando o povo de Israel chegou na Terra Prometida, eles lançaram sortes, no sentido de definir qual era a extensão territorial dada a cada tribo. Claro que eles usaram um critério primeiramente objetivo. Uma tribo pequena ficaria com uma extensão territorial menor. Uma tribo maior ficaria com uma extensão territorial maior. Mas eles lançaram sortes, no sentido de que cada tribo fosse determinada para um dos espaços geográficos ali da Terra Prometida. Nós temos a questão do bode expiatório, do bode emissário. Então eram lançadas sortes também, no sentido de escolher o animal que seria o animal emissário ou o animal expiatório. Então no Antigo Testamento nós temos ali a prática de tirar sortes, vamos dizer assim, entre aspas, de jogos, no sentido de resolver as suas grandes questões. No Novo Testamento também, nós encontramos, por exemplo, na crucificação de Jesus, os soldados lançaram sortes para se apoderarem das suas vestimentas, das vestimentas de Jesus. Na questão da substituição de Judas como apóstolo, eles lançaram sortes, até que a sorte caísse sobre Matias e ele se tornasse o substituto de Judas Iscariotes. Nós temos Paulo, por exemplo, querendo falar sobre os valores permanentes da vida, ele ilustra com os jogos nos grandes estádios. As Olimpíadas eram praticadas no tempo de Paulo. E ele disse que aqueles que correm nos estádios correm por uma coroa corruptível, mas que nós devemos correr atrás de uma coroa incorruptível, uma coroa que não pode ser destruída com o tempo. Contudo, o que há de inconveniente no jogo é a inclusão de dinheiro e a prática dos jogos de azar. E isso, sem dúvida alguma, não condiz com o verdadeiro espírito cristão, uma vez que envolve o ato de apostar, e apostando, isso inclui a questão financeira. Tem gente que, vamos dizer assim, quer ganhar altas somas de uma maneira fácil. A Bíblia não recomenda esse tipo de atitude. A Bíblia recomenda o trabalho. O ócio não é recomendado na ética cristã. Aliás, Paulo diz que aquele que não trabalhar é melhor que ele não coma também. O tópico de número 2 da nossa aula fala sobre hábitos versus vícios. Há uma diferença entre hábitos e vícios. O hábito pode ser um hábito saudável. Hábito é tudo aquilo que fazemos com uma certa regularidade, com uma certa disciplina, considerando os benefícios que virão
da manutenção deste ou daquele hábito. Por exemplo, nós temos hábitos que são extremamente necessários à nossa sobrevivência. O ato de comer, o ato de beber, o ato de dormir, são hábitos indispensáveis à sobrevivência do ser humano. Contudo, existem também aqueles hábitos prejudiciais. O vício é um hábito prejudicial. Nós podemos dizer que o vício regular, ele é pernicioso e ele milita contra a própria pessoa, no sentido de destruí-la, no sentido de tirar a sua autoestima, no sentido de fragmentar a sua personalidade e destruir aquilo que ele tem de mais importante. A Bíblia, ela é muito clara ao posicionar-se a respeito dos vícios. Ela não tem, vamos dizer assim, uma palavra condenatória direta em relação aos vícios, mas ela possui várias inferências, mostrando que os vícios são prejudiciais e eles são antagônicos à ética cristã. Eu vou destacar aqui dois vícios. Por exemplo, o vício de fumar é extremamente prejudicial ao ser humano. Hoje nós temos conhecimento científico suficiente para mostrar que o tabagismo, ele conduz a pessoa a doenças. A prática de fumar destrói o organismo humano porque o cigarro possui elementos cancerígenos e elementos que destroem a saúde do ser humano. Portanto, esse tipo de vício precisa ser condenado. A ética cristã condena a prática do tabagismo, o vício do cigarro. Há também o problema do jogo, o vício do jogo, o jogo valendo dinheiro. Isso simplesmente são práticas ligadas, certamente trazem um certo prazer momentâneo, mas também traz destruição para o ser humano. Impõe a ele a queda, a infelicidade e a destruição, porque rouba dele a liberdade. Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é assim que Deus quer que vivamos. Existem pesquisas da Organização Mundial de Saúde que simplesmente nos deixa em estado de alerta. Eu vou colocar aqui para vocês dois dados. A Organização Mundial de Saúde apresenta estatísticas dizendo que 100 mil crianças tornam-se viciadas no ato de fumar diariamente. 100 mil crianças. Esse mesmo dado também informa que 5 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência do vício do fumo. Esses dados precisam ser expostos no sentido de mostrar que o vício do cigarro é algo extremamente prejudicial ao ser humano. Além dele, existe o vício do álcool. Existem pessoas que estão simplesmente amarradas às algemas do alcoolismo. O alcoolismo pode ser visto também como doença, mas logicamente que isso está incluído num vício, numa prática recorrente no sentido de ingerir substâncias alcoólicas. E o vício do álcool também traz destruição para o ser humano. Além do álcool, nós temos a ingestão de drogas ilícitas que destroem o ser humano. As autoridades dos países procuram combater o tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas, ele simplesmente cria um cenário em que as pessoas ingerem as drogas ilícitas e são destruídas. As drogas, elas simplesmente iludem o ser humano, porque inicialmente dá a eles aquele sentimento de êxtase, aquele sentimento de prazer. Mas esse sentimento de prazer,
logo, logo é substituído pelo mal-estar, pelas dores, pelos tremores, pelas alucinações e também o desespero. Há muitos adolescentes, jovens e pessoas em idade precoce que estão morrendo em decorrência do uso do LSD, da cocaína, do crack, da maconha. Enfim, essas pessoas se tornaram escravas do vício e estão sendo destruídas pouco a pouco e estão trazendo também extremo desconforto e extrema dor aos seus familiares. Estamos chegando ao final da nossa aula, esperamos que os princípios éticos colocados aqui, que eles sirvam a você como referência e como orientação para o seu modo de viver no cotidiano e também para as orientações que você pode dar a alguém que esteja vivendo quadros definidos como quadro de vício. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Olá, professores e alunos da Escola Dominical. Grande alegria, grande satisfação estar de volta. Nós estamos apresentando a revista que tem como título Ética Cristã, as grandes questões da atualidade. Hoje nós vamos apresentar a nossa lição de número 8, o cristão e o meio ambiente. O nosso texto bíblico básico está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1, 2, 28, 31, depois Gênesis capítulo 2, versículo 15 e finalmente Levítico capítulo 25, versículos 2 a 5. Acompanhem comigo essa leitura. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega, não cegarás, e as uvas da tua vide, não tratada, não vindimarás. O ano de descanso será para a terra. O texto áureo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Este é um assunto extremamente importante ao cristão. Que tipo de relacionamento ele deve ter com a natureza, com o meio ambiente? Esse texto de Romanos capítulo 8, versículo 22, é muito claro em mostrar que a natureza sofre os efeitos do pecado. Então, naquele ato de rebelião do primeiro casal no Éden, tanto eles quanto a serpente colheram consequências drásticas, como também a humanidade, porque Adão e Eva estavam ali como representantes federais da raça humana, mas também consequências para o planeta Terra. Por isso, a Bíblia deixa muito clara certas leis dadas aos homens no sentido de como ele deve se relacionar com o meio ambiente. De que maneira os recursos existentes na natureza devem ser utilizados pelo ser humano. O cristão, conforme a Bíblia Sagrada, não pode ter a sua mente voltada apenas para as questões escatológicas, isto é, as questões ligadas à eternidade. Ele deve se preocupar, sim, com o planeta Terra, com a natureza que está à sua volta, porque tudo isso foi feito pelo Senhor. O Senhor é o Criador de todas as coisas.
O tópico de número 1 da nossa aula tem como título: A natureza foi criada antes do homem. É isso que vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, o texto de Gênesis capítulo 1 começa a narrar os dias da criação. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus no 6º dia da criação. Portanto, quando ele vem ao mundo, ele já vem para um cenário desenhado e criado pelo Senhor. Não há como, pelas Escrituras Sagradas, estabelecer uma data para o surgimento do homem no planeta Terra. Tem alguns teólogos que acham que o homem tem 10 mil anos de existência. Outros, mais conservadores, entendem que o homem tem 6 mil anos de existência no planeta. Esses 6 mil anos divididos em alguns períodos. Por exemplo, 2 anos daqui a Cristo, 2 anos do Senhor Jesus a Abraão e 2 anos até Adão. Contudo, a Bíblia não apresenta uma posição conclusiva a respeito do assunto. É seguro pelas ciências que daqui a Jesus tem 2 mil anos. Que de Jesus a Abraão tem também 2 mil anos. Mas de Jesus a Noé é impossível estabelecer uma data e muito menos de Noé até Adão. Por isso, numa leitura cuidadosa dos textos bíblicos, não existem formas de estabelecer um tempo exato tanto para o planeta Terra quanto para a existência do homem. Alguns cientistas acham que o homem tem 4 bilhões e meio de existência e que o universo é 3 vezes mais velho que o homem. Contudo, nem na própria ciência encontramos bases seguras para estabelecer uma cronologia fechada para a criação do universo e também para a criação do homem. O homem é esse ser que foi colocado no Éden no sentido de protegê-lo, no sentido de lavrá-lo. Contudo, comprometido pelas características da queda, ele também, ao invés de cuidar do grande jardim, ele o agride, trazendo uma certa preocupação, porque isso tem consequências. O desejo egoístico de produzir recursos financeiros e de progredir sem uma análise dos meios, sem uma avaliação do custo ecológico desse progresso, sem dúvida alguma, vai trazer para a conta do homem um valor altíssimo a ser pago. Existem, por exemplo, alguns ambientalistas atuando nesta área, fazendo um belo trabalho, um excelente trabalho, e nós devemos dar a mão, nós devemos cooperar com esse trabalho que está sendo executado, porque o cristão deve tratar a natureza de uma maneira consciente e de uma maneira responsável. A ética cristã ensina exatamente isso. O ponto de número 2 da nossa aula fala sobre a responsabilidade do homem para com a natureza. O ser humano, ele tem essa característica, ele deseja transcender, ele deseja ir além. Ele foi criado por Deus com um distintivo. Ele foi feito à imagem e semelhança do Senhor, isto é, acima dos demais seres vivos, por causa dessa característica. E ele foi dotado por Deus de inteligência, de racionalidade. Contudo, este mesmo homem tem tratado o planeta Terra da maneira mais irracional possível. A ética cristã é muito clara em mostrar que o meio ambiente deve ser tratado por todos nós com responsabilidade e amor, porque são frutos do ato criativo do Senhor. Nós percebemos, por exemplo, lá no tempo de Moisés, algumas leis ambientais divinas. Por exemplo, o Senhor, ele instituiu através de Moisés que o povo trabalhasse 6 dias e no 7º dia que eles descansassem. É o sábado do Senhor, o sabá.
havia um descanso semanal. E havia também instituído por Deus o ano sabático. No ano sabático, o homem plantava, os agricultores semeavam e colhiam durante 6 anos. No 7º ano, eles simplesmente deveriam deixar que a terra descansasse. No 7º ano, nenhum cultivo da terra podia ser praticado. E isso acontecia exatamente para que a terra descansasse. Naquele período, os pobres, no ano sabático, os pobres podiam ir aos campos e recolher dali o que nascia aleatoriamente, o que nascia por conta própria. Essa medida foi tomada no sentido de que a terra descansasse, no sentido de que ela se renovasse e mantivesse o seu ciclo produtivo, que ela continuasse sendo uma terra produtiva. Nós temos também a questão do ano do jubileu. Levítico, capítulo 25, versículos 8 até o versículo de número 17. Após 7 ciclos de anos sabáticos, isto é, após 49 anos, a terra era outra vez colocada em descanso absoluto. E acontecia uma coisa muito interessante. No 50º ano, as pessoas que tiveram as suas terras tomadas ou penhoradas por conta de dívidas, elas reaviam essas terras. Esse 50º ano era chamado de o ano do jubileu. As terras eram devolvidas aos seus donos originais. Com isso, além da proteção do meio ambiente, havia uma proteção no sentido de que as terras não se tornassem patrimônio de uma minoria. A acumulação de riquezas por parte de uma minoria ficava impossibilitada por causa do ano do jubileu. Deus ensinou desde o início que o homem precisava ter uma boa relação com a natureza, porque Deus fez a natureza para servir o próprio homem, e esse homem deve cuidar dela sendo fiel às instruções do Senhor. O tópico de número 3 da nossa aula fala do mau uso da terra. Está claro pelas ciências que os recursos da terra, eles são esgotáveis. O ser humano trata a energia existente no planeta e a capacidade de produzir alimento e água como uma fonte inesgotável. Mas esta é uma inverdade e hoje nós já estamos vendo que as fontes de energia, elas mostram um certo cansaço. Se a vida humana for mantida na Terra como está, sem dúvida alguma, vamos viver uma situação de degradação total da qualidade de vida, como resultado da degradação da qualidade ambiental. A Terra não continuará produzindo alimento na mesma proporção e tanto a água como os recursos energéticos também findarão se o homem não tiver uma postura correta em relação à natureza. O ponto de número 4 da nossa aula fala sobre o futuro do planeta Terra. Olha, se as coisas continuarem como estão, simplesmente não haverá futuro. É preciso haver hoje uma revisão. As previsões não são boas. O homem precisa mudar o seu relacionamento em relação à natureza, em relação aos recursos ambientais. No livro do Apocalipse, nós encontramos 2 previsões para o planeta Terra. Uma extremamente negativa, a outra extremamente positiva. Nós estamos falando do período da grande tribulação, em que grandes cataclismos acometerão o planeta Terra. E o quadro descrito no Apocalipse é o pior possível para esse período. Ao findar esses 7 anos, a Bíblia diz que Jesus voltará com a sua igreja no Monte das Oliveiras e estabelecerá aqui o seu reino milenial. E aí haverá paz perfeita, o homem se relacionará muito bem com a natureza, o inimigo, o adversário, vai estar preso, as influências deletérias do pecado não estarão presentes aqui e haverá um tempo de extrema paz, felicidade e alegria experimentados pelo ser humano. Estamos chegando ao final da nossa aula.
Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Olá, professores e alunos da Escola Dominical, grande satisfação estar de volta. Estamos apresentando as lições da revista Ética Cristã, as grandes questões da atualidade. Hoje nós vamos falar a respeito da lição de número 9, a responsabilidade social do cristão. O nosso texto bíblico básico está no livro de Levítico, capítulo 19, versículos 9 e 10, Levítico 25 e 35, Êxodo 22, versículos 22 e 23, Mateus, capítulo 26, versículo 11, Lucas, capítulo 14, versículos 13 e 14 e Tiago, capítulo 2, versículos 15 e 16. Acompanhe comigo essa leitura. Quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, não colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. E quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Mas, quando fazeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? O nosso texto áureo está na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículos 19 e 26. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Portanto, o nosso tema é a responsabilidade social do cristão. E no nosso texto áureo, nós vimos claramente que o cristão, em sua vida diária, tem que estar comprometido com boas ações, com boas obras, obras que o referendem como verdadeiro cristão. O Tiago está dizendo aqui que a fé sem as obras é morta, isto é através das nossas obras é que concretizamos a nossa fé, demonstramos a nossa fé. E na ética cristã fica muito claro o ensinamento bíblico de que o homem, ele deve ter cuidado, ele é responsável pelas pessoas que padecem de necessidade. Cuidar dos necessitados é uma responsabilidade que é, sem dúvida alguma, da igreja, mas é também de cada cristão individualmente. A comunidade cristã, ela não pode se isolar, ela precisa estar atenta, ela precisa ser sensível às necessidades das pessoas que estão à sua volta. O tópico de número 1 da nossa aula tem como título A Causa dos Pobres nas Escrituras. Então, quando nós olhamos para o Antigo e o Novo Testamento, nós vemos situações de fome. O salmista diz, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Contudo, nós vemos em etapas da história da igreja, períodos de grande crise financeira. Israel, por exemplo, ele no Novo Testamento, ele viveu subjugado pelos romanos. E muitas vezes o quadro social era pródigo no sentido de apresentar um número imenso de órfãos, de viúvas e de pessoas necessitadas. Portanto,
a causa dos pobres nas Escrituras está normalmente ligado às injustiças, ao egoísmo e também, muitas vezes, à indiferença, à falta de demonstração de solidariedade às pessoas que passam fome, passam frio e estão carentes daquelas coisas básicas para a sobrevivência. Nós percebemos, por exemplo, no Antigo Testamento, no período de Moisés, o Senhor, por intermédio do seu servo, estabelecendo leis específicas no sentido de combater a fome e a pobreza. Por exemplo, eram colocadas leis no sentido de que o alimento fosse propiciado para o pobre. Nós vimos na aula anterior, por exemplo, a questão do sábado, a questão do ano sabático, em que os campos não eram semeados, não eram cultivados e as pessoas pobres poderiam naquele ano colher alimentos ali. Mas também, conforme o texto que nós lemos, os agricultores eles não podiam semear em toda a extensão das suas terras. Eles deviam deixar os cantos das suas terras semeados, porém não cegados. Eles não colhiam. Eles deixavam esse espaço para que as pessoas desprovidas financeiramente, que elas pudessem ir ali e colher nos cantos da lavoura. Eles também podiam praticar a lei da respiga. Nessa lei, após o período de cega, de colheita, as pessoas podiam ir ali e colher o que não havia sido colhido. Portanto, haviam leis para proteger aquele irmão que de repente faliu, perdeu as suas posses. Ele deveria ser bem tratado, abrigado pela comunidade judaica e considerado ali um estrangeiro, isto é, ele seria bem tratado, ele seria apoiado e sustentado. No Novo Testamento, nós temos Jesus como o grande padrão ético a respeito dos necessitados. Jesus ensinava que nós praticamos os seus mandamentos e somos verdadeiramente seus discípulos quando amamos o nosso próximo. Então a Palestina naquele período vivia profundas dificuldades econômicas por conta da sua relação com o governo romano. O governo romano exercia com grande rigidez, liderança ali na Palestina. E o quadro econômico era de exploração, eles eram explorados economicamente. Contudo, Jesus ensinou que as pessoas deviam praticar a solidariedade. Elas deveriam ser um apoio para o necessitado. Por diversas vezes, Jesus combateu as pessoas ricas. Jesus disse que seria mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Logicamente que ele estava falando daquele rico egoísta, aquele rico que a única coisa que sabia fazer era amealhar riquezas para si e ele não tinha olhos para ninguém, nem para o próximo, nem contudo para Deus. Era sobre esse tipo de pessoa que ele estava falando. Por exemplo, aquele rapaz, o mancebo de qualidade, quando se aproximou de Jesus, Jesus já discerniu o que se passava no seu coração e ali ele disse, olha, se você quer herdar a vida eterna, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você terá um lugar reservado no céu. Aquele rapaz saiu à francesa, vamos dizer assim, porque ele não alcançava esse tipo de exigência. Então Jesus estava simplesmente mostrando que o ser humano não deveria focalizar a obtenção de riquezas como a coisa principal de suas vidas. Ele mesmo disse que a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. E ele ensinou a prática da misericórdia e da compaixão com as pessoas necessitadas. Jesus apresentou um padrão ético baseado na solidariedade com os pobres. Jesus exortou os seus seguidores a que não desprezassem os pobres. Você vai ver isso em Mateus capítulo 26, versículo